Opa, aqui é o Volney, tudo bom? Você sabe o que é um dashboard ou um painel de indicadores? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um aqui no Excel. Vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar. Muito bem, aqui na tela do computador a gente vai falar sobre dashboard, o que é um dashboard, como a gente monta, o que significa, e a gente vai começar um aqui do zero. Uma coisa bem resumida, bem para quem está iniciando no Excel e para que você possa terminar esse vídeo sabendo fazer pelo menos um painel de indicadores básico, que muita gente chama de dashboard, para que você possa mostrar todos os resultados da sua empresa. Se você é funcionário, você vai ser capaz de mostrar em gráficos, em tabelas, todos os indicadores da empresa, né? Nesse dashboard a gente pode mostrar a evolução de vendas mês a mês de um funcionário, de uma loja, de uma empresa, enfim. Muito bem. Primeiro tópico aqui, o que é dashboard? O dashboard nada mais nada menos que um painel de controle. É um painel também de indicadores. Indicadores são os resultados da sua empresa. Pode ser um resultado de venda, pode ser um resultado de qualidade, produtividade, pode ser uma série de indicadores que a sua empresa te pede, né? Você, o gerente, o seu supervisor, pode ser que te peça para ele tomar a decisão, para ele entender como cada vendedor está evoluindo. Então, os gráficos ajudam a visualizar isso e com as cores e tal, o gerente consegue ter maior facilidade em tomar uma decisão, né? Então, o dashboard é isso, é um painel de indicadores no Excel também. Então, aqui a gente já matou a charada e já falou o que é um dashboard, tá? Resumidamente é isso. O KPI é Key Performance Indicator, né? Uma sigla em inglês que significa os indicadores de performance chave. São os indicadores da empresa. Aquilo que eu tinha falado antes. Pode ser indicador de desempenho, pode ser indicador a performance de cada funcionário, de cada setor. As grandes corporações aí usam esse termo para que você possa montar, tá? Então, resumidamente, é isso. O KPI é Key Performance Indicator. Então, já falamos o que é um dashboard, o que é o KPI. Muito bem, para a gente montar o nosso dashboard, para a gente montar os nossos indicadores, né, a gente tem que ter uma planilha com os dados, né? Você, assim como eu já falei antes, você precisa ter esses dados. Esses dados podem ser uma planilha que você faz aí manualmente, você digita aí todo dia o que você vendeu. Essa planilha pode ser exportada de algum sistema que você tenha, né? Você vai emitindo nota fiscal, vai lançando as vendas aí no seu sistema. Ele com certeza tem um campo de exportar dados e ele vai te dar um relatório que você precisa aí para sua empresa. Aqui nesse caso, o que eu fiz? Eu exportei esse relatório aqui. Na verdade, eu criei ele manualmente, mas ele também poderia ter sido exportado aí do seu sistema ou preenchido à mão, tá? No nosso exemplo aqui, isso aqui é uma base de dados de um gerente que preencheu uma planilha, dia a dia, mês a mês, de todas as vendas da loja dele, tá? São informações bem basicazinhas, só para a gente começar a entender de dashboard e depois você pode ir acrescentando aí colunas e adaptando com a sua realidade. Mas a princípio eu só coloquei essas informações aqui, para a gente entender o básico. Eu quero saber data, mês, né? Vendedor e o valor da venda. São os principais indicadores que hoje eu preciso saber aqui na minha loja, tá? Muito bem. Montada a base, eu vou criar uma tabela dinâmica baseado nessa base de dados aqui, né? Então, eu vou montar essa tabela dinâmica. Quem ainda não viu minha aula de tabela dinâmica, eu vou colocar o link aqui em cima na parte superior do vídeo. A partir do momento que você tiver o seu banco de dados pronto, você vai vir aqui em inserir,
tabela dinâmica. Okay? Eu vou colocar aqui numa nova planilha. Está aqui embaixo, tá vendo? Ele nomeou como planilha 2. Aqui eu vou colocar como tabelas. Tá? E, inicialmente, quando eu clico aqui, ele me dá as opções da tabela dinâmica. Vamos colocar aqui em colunas as datas. O valor da venda eu vou colocar aqui em valores. E o vendedor eu vou colocar aqui do lado. Tá? Isso aqui eu quero formatar como moeda, porque isso aqui é o valor que cada vendedor vendeu em cada mês. Tá? Vou colocar aqui embaixo também. Eu não estou dando muitos detalhes de tabela dinâmica, porque eu já fiz um vídeo falando sobre tabela dinâmica. Muito bem. Então, eu peguei minha base de dados, com o que eu vou preenchendo manualmente, ou que eu exportei de um sistema, não importa. Peguei as informações e compilei elas aqui na tabela dinâmica. Beleza? Esse é o primeiro passo, que é o assunto que a gente está falando agora. Né? Então, dados, ok. Você entendeu o que é a base de dados que você vai precisar para fazer o seu dashboard. Né? Agora nós vamos falar da tabela dinâmica. Feita a tabela dinâmica, eu tenho aqui já a informação, por exemplo, as vendas de outubro, novembro e dezembro, desses 3 vendedores aqui. Tá? Então eu tenho aqui essas 3 informações. Aqui ele está de uma maneira bem básica, porque eu coloquei poucos dados. Mas geralmente as empresas, as lojas têm uma infinidade de dados. Então aqui vai aparecer uma quantidade muito maior de informações. Então vamos lá. Aqui nós já temos a base, montamos a nossa tabela dinâmica. Então agora eu já tenho a fonte dos meus gráficos. A gente vai selecionar todos os dados que a gente quer para a gente começar a montar nossos gráficos. A gente vai clicar aqui. Quando você clica em cima da tabela dinâmica, ela te abre essas abas aqui, tá? Você clica aqui em análise de tabela dinâmica, aqui em cima. Vem aqui em inserir segmentação de dados, tá? Em segmentação de dados, eu vou querer saber o vendedor, vou querer saber o valor da venda e vou querer saber os meses. O que eu vou fazer com esse painel? Eu vou colocar lá em outra planilha. Vou criar aqui. Vou selecionar elas, dando Ctrl. Dou um Ctrl X, elas somem. Eu venho aqui e coloco elas onde vai ser o nosso dashboard. Tá? Então aqui a gente já está começando a visualizar o dashboard. Ele ficar bem bonitinho, a gente organiza ele aqui. Não vou precisar desse espaço todo aqui, nem aqui. A gente vai organizando para ele ficar bem profissional. Vamos diminuir o tamanho desse aqui também. Então, assim que a gente terminar de fazer essa segmentação de dados aqui, eu inseri aqui essa segmentação de dados, eu vou copiar a tabela dinâmica e vou dar um Ctrl V aqui, tá? Clico 2 vezes, ela se ajeita aqui. O que essa segmentação de dados fez? Ela funciona como um filtro muito mais organizado de todas as informações que estão na tabela dinâmica, né? Então eu só quero saber aqui informações sobre o vendedor 2. Eu clico aqui. Na verdade ele ocultou, né? Eu desmarco isso aqui, né? Eu quero saber todas as informações sobre o vendedor 2 somente, né? A tabela dinâmica aqui vai filtrar e vai mostrar tudo que é do vendedor 2. Agora eu quero saber informações só do mês de outubro, dos 3 vendedores. Tá aqui. Não, eu quero saber só informações do vendedor 1 no mês de outubro. Então, ela cria filtros muito mais fáceis de visualizar, né?
E baseado nessas informações e nesses filtros, nós vamos criar agora o nosso primeiro gráfico. Eu seleciono a tabela dinâmica, venho inserir, gráficos. Eu gosto sempre do gráfico simples aqui, de coluna 2D, tá? Porque o que interessa é a informação. Muito bem, aqui a gente tem o nosso primeiro gráfico, tá? Eu gosto aqui de colocar botão direito, adicionar rótulos de dados, porque eu gosto de ver os valores. Tá? Você vê que o gráfico veio sem os valores, eu estou aqui com o botão direito e adicionando os valores das vendas mês a mês. Tá? Então, olha só aqui, como a gente consegue ter uma visão muito mais nítida da situação de cada vendedor, aqui no exemplo. Aqui a gente tem uma legenda, a cor azul representa o mês de outubro, essa cor laranja novembro e essa cor mais acinzentada o mês de dezembro. Então, nesse exemplo aqui que eu criei na minha base de dados, eu sei que no mês de novembro eu vendi muito mais. O vendedor 3 foi o que mais vendeu. Tá? Poxa, mas não quero ver isso. Eu quero, aqui no meu painel, eu quero saber do vendedor 1. Como é que está a situação dele só? Eu clico aqui. Olha só. Tudo atualiza, inclusive os gráficos. Né? Então aqui ele está me mostrando a evolução do meu vendedor 1. Né? É como se fosse um sisteminha mostrando os gráficos. Né? Talvez o seu sistema aí não tenha. Então o Excel vai te ajudar nessa função. Eu gosto também de renomear essa planilha aqui como gráficos. Tá? Então olha só. O que a gente fez aqui até agora? Criei uma base de dados, são cada informação, cada venda que eu lancei manualmente, que eu emiti uma nota, que eu digitei na minha planilha, está aqui. Criei uma tabela dinâmica, tem a aula aqui em cima, no link que eu vou deixar aqui em cima. Com essa tabela dinâmica, eu segmentei os dados dela. Segmentar, filtrar, né? Com esse filtro, eu tenho aqui montado um dashboard muito básico. Eu sei que ele pode ser melhor formatado, ele pode ser muito mais completo, ele pode ter gráficos diferentes. E isso a gente vai aprendendo aos poucos. Mas o objetivo desse vídeo de hoje é que você saiba o básico. Poxa, hoje eu sei montar um dashboard. Né? Isso é o dashboard. Agora, eu limpo aqui o filtro, eu quero ver todas as informações do vendedor 3. Aí ele me mostra aqui, olha, o vendedor 3, no mês de novembro, R$ 165, no mês de outubro vendeu isso, novembro, 1.335 e no mês de dezembro, 240. Né? Eu quero ver a loja toda, como é que estão os 3 vendedores? Vem aqui, ó, o gráfico muda automaticamente e me mostra a evolução. Tudo que você alterar lá na planilha de base, ele altera aqui também. Tá? É só a gente atualizar posteriormente. Vou te mostrar. Por exemplo, vamos filtrar aqui o vendedor 1. Né? Vamos alterar o mês de dezembro dele, que acho que eu alterei o mês... Eu tinha falado dezembro, né? Vamos alterar o mês de dezembro aqui. Eu acabei alterando novembro. Vamos colocar aqui R$ 5.200. Tiro os filtros. Tá? Vem aqui no meu gráfico, botão direito, atualizar. Olha só, cliquei no botão atualizar, eu não preciso fazer tudo novamente. Ele já vai me dar, ele já vai atualizar todas as informações aqui e vai me dizer aqui, olha como é que está a evolução do meu vendedor. Né? E você, baseado nessas informações aqui que eu dei, você pode brincar com os gráficos. Você pode vir aqui, mudar o design do gráfico. O Excel te dá infinitas opções, mas assim, vem aqui alterar o tipo do gráfico, tá? Alterar o design, você pode colocar um gráfico de pizza, eu não sei se compete aqui, vamos ver como é que ficaria um gráfico de pizza, tá? Vamos ver de todos os vendedores, tá? Eu altero aqui eu também consigo filtrar, tá? Então a gente tem diversas tipos de gráficos, diversas maneiras de visualizar. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, caso vocês queiram dar continuidade
vamos supor que vocês insiram esses dados manualmente, igual eu falei no exemplo, né? Eu quero ir preenchendo minhas vendas aqui de forma manual, né, na planilha mesmo, para eu, vendedor, ou eu, gerente, ter as informações da minha loja ou da minha empresa. Eu gosto de trabalhar assim, preenchendo manualmente. Então, toda vez que você inserir um dado novo, você tem que verificar a área que a tabela dinâmica ela está puxando, tá? Então, quando a gente insere uma tabela dinâmica, ó, inserir tabela dinâmica, tá vendo essa área pontilhada aqui? Todas as informações que estão nessa área pontilhada vão ser atualizadas lá nos gráficos. Tudo que você inserir abaixo dessa linha pontilhada depois, não vai aparecer lá no gráfico, tá? Então é importante, se você trabalha inserindo todo dia aqui a informação das suas vendas ou dos seus indicadores, é bom que você aumente essa área aqui pontilhada igual eu estou fazendo, tá? Como é que eu fiz isso? Antes de montar o seu dashboard, você, na fase de criação da tabela dinâmica ainda, você vem aqui, tabela dinâmica. Quando ele aparecer aqui, essa janela, e aparecer aqui essa área pontilhada, você vai clicar aqui, ó, no intervalo da tabela, clica nessa setinha, dá um Shift e seta para baixo, ó, seta para o lado, tá vendo onde está pontilhado? E vai descendo, ó. Ele vai aumentar toda a área onde eu posso inserir os novos dados também, tá? O exemplo que eu dei no início foi só com os dados que já estavam lá. Eu não poderia inserir nada embaixo, senão o gráfico não ia atualizar. A partir do momento que eu crio minha tabela dinâmica e deixo o espaço selecionado embaixo, tudo que eu colocar nesse espaço selecionado, ela vai atualizando na tabela dinâmica. Ela vai adicionando um mês, tá? Vou mostrar aqui no exemplo. Dou OK. Coloco aqui vendedor, valor da venda e os meses, né? Deve ter algum mês ali com formato errado. Muito bem. Beleza. Tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui mês de outubro, novembro e dezembro, né? Vamos supor que eu já comecei meu mês de janeiro e eu quero preencher uma nova venda. 1 de 2019, já é um outro ano, né? E eu vendi aqui no mês de janeiro R$5.000 e eu sou vendedor 1, tá? Nessa minha nova tabela dinâmica que eu criei, quando eu venho aqui, botão direito, atualizar, observaram que ela criou um mês novo aqui? Tá? Automaticamente, quando eu segmento os dados e crio um gráfico, o gráfico também vai aparecer esse mês novo lá. Aí basta você ir atualizando, que você vai ter sempre as informações atualizadas no seu dashboard, ok? Então essa é a dica importante que eu queria dar hoje. Com essas informações, nós falamos o que é dashboard, o que é um KPI, a base de dados que você usa, tabela dinâmica, que é um assunto que a gente até tinha abordado anteriormente. Você aprendeu a segmentar uma tabela dinâmica, que é colocar aqueles filtros que você clica. E com isso você cria um gráfico, né, que é o nosso painel de indicadores que a gente chama. Esse painel pode ficar muito mais completo, a gente pode vir aqui, né, inserir mais espaço aqui, ó. Deixa eu aqui inserir bastante espaço aqui. Eu posso deixar essa planilha aqui toda branca, bonitinha, sem bordas, tá vendo? E depois eu colocar aqui tudo branco, tá? A planilha vai ficando mais bonitinha, né? Então eu não quero hoje abordar muito formatação. Eu posso vir aqui, por exemplo, inserir um ícone, por exemplo, um ícone de indicador mesmo. Insiro aqui, boto aqui em cima, tá vendo? Posso escrever aqui, ó, painel de indicadores. Aumento a fonte, tá? Boto negrito.
bordas, enfim. Isso é coisa para a gente tratar em aulas mais avançadas posteriormente, sobre formatação. Mas o importante hoje é vocês terem entendido a essência do painel de controle, do painel de indicadores, do dashboard, né, como muita gente chama, e da criação de gráficos, beleza? Agradeço aí pelo seu tempo, sua companhia. Espero que você tenha aprendido um pouco mais hoje sobre Excel. E não esquece de dar o joinha e se inscrever aqui no nosso canal ou me seguir aqui na rede social. Beleza? Muito obrigado, um abraço.